Muito bem, estamos de volta mais uma vez aqui diretamente da província de Shizuoka, no Japão. Que coisa maravilhosa, Carlinhos Villaronga por aqui para mais um episódio do Mochiori, mais que palavras, transformação. E a gente está aqui para falar sobre ansiedade na infância, recebendo lá do Brasil a psicóloga Luana Menezes para ajudar a gente a desenvolver esse tema. Mas antes disso, recadinhos importantes. Lembrar você que o nosso parceiro Upstage tem livros aqui no Japão para você que curte literatura em português. Então aproveita, entra lá no site ou nas redes sociais da Upstage para você adquirir o seu livrinho. Tem gibi também, tem jogos do Brasil, o que é lindo e maravilhoso. Para você que ainda não me acompanha nas redes sociais, na Becast JP no YouTube, na Becast JP no Facebook, na Becast JP no Instagram, as redes sociais da produtora na Becast, para você acompanhar tudo que a gente tem feito por aqui com podcastagem e conteúdo digital. Se você quiser seguir os meus perfis pessoais, Carlinhos Villaronga no TikTok, Carlinhos Villaronga no LinkedIn, é a maneira de você conectar com a gente. E não se esqueça de você seguir o Mochiori no Spotify ou no YouTube Music, se você prefere. Lembrando que aqui no canal, na BQS JP, que é o canal da produtora, você acompanha os bastidores, mas lá no Spotify sempre vai o podcast editado, bonitinho, eventualmente um pedacinho é cortado, os volumes são melhores regulados e fica tudo lindo e maravilhoso. Muito bem, recadinhos dados, palminhas para nós. Vamos aqui receber a nossa convidada, Luana Menezes. Olá, seja bem-vindo ao Japão, tudo bem? Tudo bem, nossa, é um prazer muito grande estar aqui com você. É uma satisfação enorme. E você falou da livraria, e eu soube recentemente que o meu livro faz parte aí da livraria. Então, assim, quando que eu pensei um dia, né, que o meu livro ia chegar aí do outro lado do mundo, muito orgulhosa por isso e feliz por estar aqui, porque o meu livro foi a ponte, né, para esse contato. Sim, a Livraria Upstage é parceira aqui do podcast, também está direto aí nos eventos da comunidade. Aí a livraria me apresentou para a galera da Literary Books, e aí eu fiz esse link, e aí de tempo em tempo eu mando contato lá pra galera, falo, olha, tô precisando de um profissional para desenvolver o tema X. E aí eles correm lá e me indicam alguém. Então obrigado por ter topado bater esse papo e ajudar a gente a desenvolver o tema. Como você falou de livro, né, e você também é psicóloga, se apresenta um pouquinho com mais calma pra galera, quem é você, né, de onde você fala do Brasil, qual é a sua especialidade, qual é o seu livro, enfim, conta um pouquinho quem é você antes da gente desenvolver o tema. Sim, prazer, gente. Eu sou Luana Menezes, eu sou psicóloga clínica especializada em psicanálise e psiquiatria com crianças e adolescentes pelo IPUB, UFRJ. Não sei se alguém, né, algum de vocês aí conhece, mas é uma referência aqui no nosso estado. E eu sou do Rio de Janeiro, atendo em consultório, atendo hoje muito mais online do que presencial, mas hoje eu tenho um atendimento presencial logo depois daqui. E, no caso, assim, eu fui desenvolvendo a minha carreira com crianças, adultos. Hoje eu atendo muito mais adultos do que criança. E por que o livro infantil? Porque quando eu fiquei grávida do meu filho e me descobri como mãe de menino, e daí vieram algumas reflexões assim, como que eu vou criar, né, um menino diante de uma cultura que o repreende, né, que desvaloriza o sentimento do menino, né, que reprime. Então, os meninos, eles sofrem muito mais com isso do que as meninas. E daí veio essa questão e surgiu a história infantil, olha. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o livro Eu Só Quero Brincar, ele tem todo um formato lúdico para bebê, por conta das ilustrações, olha. São ilustrações, assim, bem chamativas para o bebê, que é bem colorido. A letra, ela é muito boa para também aprender, né, a ler, a alfabetização, mas a mensagem principal é para o adulto. Sabe? Então é um livro, Essas são assim, as para todas as pegadinhas idades. dos livros infantis que é para ler com pai e filho, né? Normalmente tem essa carinha lúdica, a criança entende uma camada e é o adulto que toma pancada. Exatamente, é isso. Então é para a gente refletir como que nós estamos educando as nossas crianças, e entra um pouco também na questão da ansiedade, porque quando a gente reprime os afetos da criança,
você não pode chorar, você é menino. E muitas meninas sofrem isso também. Você tem que ser forte, engole o choro. Isso é bobeira, para com isso. Esse é um dos aspectos que entra no nosso tema de hoje, que gera ansiedade, porque eu não consigo resolver aquilo que me faz chorar, eu não consigo lidar com aquilo que me faz sofrer, porque o tempo todo os adultos estão dizendo que não é nada demais, que é uma bobeira, deixa pra lá, já passou, porque o adulto tem dificuldade de suportar o sofrimento da criança. Não quer ouvir choro, tem dificuldade de ver a criança triste, porque quer ver a criança alegre o tempo todo. E uma coisa muito comum também que eu percebo, Carlinhos, é a questão, assim, das ameaças, assim, que até eu mesma fico nessa coisa do combinado. Não, filho, mas se você... Meu filho tem 3 anos e por conta dele o livro nasceu. Então, a gente às vezes tenta alguns combinados porque está muito presente na nossa cultura, Uhum. sabe? Mas às vezes é uma ameaça velada. Porque ele tá com dificuldade de viver ali. Vamos supor, filho, vem dormir na sua cama. Tem que dormir na sua caminha. Meu filho tá com essa dificuldade, né, de estabelecer sempre uma rotina na cama dele. Ah, filho, olha só. Se você conseguir dormir na sua cama, amanhã a gente vai fazer tal coisa. Tem a Isso barganha, é né? muito comum. Exatamente, a barganha. Mas se isso é utilizado em excesso e dependendo da situação, isso pode acabar sendo realmente uma ameaça velada. E daí, o que acontece com isso? Se eu faço esse tipo de coisa, eu não estou trabalhando com ele a dificuldade que ele está tendo de ficar na cama dele, porque não está tendo diálogo sobre isso. Eu não estou conseguindo acolher ele no sentido assim, mas filho, o que está acontecendo que você não está conseguindo dormir na sua cama? Você está com medo de alguma coisa? Do que você está sentindo falta? Então, eu sempre procuro ter esse tempo, essa atenção de desenvolver. Por quê? Porque a minha profissão ajuda, o meu autoconhecimento contribui. Então, isso que eu queria dividir isso com vocês, mas não significa que eu não seja humana e não tenha dificuldade de vez em quando. Por quê? Porque eu estou cansada. Gente, às vezes eu não estou me aguentando. Então, às vezes entra uma dessa. Não, olha, mas aí se você ficar, eu vou fazer tal coisa, sabe? Mas Uhum. então, assim, isso vai entrar, mas eu acho que se a gente conseguir reduzir pelo menos a frequência disso, porque eu vejo que isso é muito comum no nosso cotidiano. Eu vejo outros familiares fazendo isso também. E daí é o tempo todo a criança, assim, o que eu tenho que fazer? Porque é o tempo todo condições, né? É o tempo todo a barganha. Então, a gente tem que prestar atenção que com isso a criança fica muito tempo tentando satisfazer o outro, ou até mesmo fazer algo que o outro quer para ganhar o que ela quer, o que foi prometido, e com isso aquelas dificuldades em si que ela precisa administrar, vai para a escola sim, olha, a escola hoje vai ser muito legal, ó. E a criança está chorando porque não quer ir para a escola. Ela está com dificuldade, e de repente isso está se apresentando de forma contínua. Não, mas olha, a escola hoje vai ser muito bom. Se você for para a escola hoje, olha, no final você vai ganhar um chocolate. Olha, no final a gente vai fazer um passeio ali. Mas espera aí, vamos olhar por que a criança está chorando, que é uma das questões também, que a gente está começando o ano letivo, né? Uhum. Aí no Japão, agora em abril. Então, o que está fazendo ela chorar? A gente precisa observar. Então, vamos tentar respirar, não tentar fazer condições e analisar. Meu filho, minha filha está chorando constantemente ou não está apresentando vontade de ir para a escola. Será que está acontecendo alguma coisa na escola? Ou como que ela está olhando, como que ela está enxergando a escola? Porque daí sim a gente consegue realmente tratar e cuidar do que realmente está acontecendo. Caramba, e toda essa provocação tá nesse livro infantil, dessa reflexão. Então, o livro infantil, o Eu Só Quero Brincar, ele trata dessa parte lúdica em relação à expressão dos sentimentos, à liberdade de sentir. Tem uma ilustração muito forte que a gente fala da repetição dos padrões comportamentais. O pai do Cadu, que é esse que está na capa, briga com o filho, dizendo: para de chorar, você é menino. E daí a mãe conversa com ele, né, a esposa conversa com ele sobre isso, né? Por que você falou assim com seu filho? Quando você era criança, você gostava, né? Como é que você se sentia quando o seu pai tratava você assim? E daí ele lembrou do pai dele brigando com ele. Então, eu acho essa cena assim, bem simbólica, porque aparece, então, 2 vezes. Ó, aparece primeira cena, o pai brigando com o filho,
E daí, logo, né, depois, no decorrer da história, aparece ele lembrando do pai brigando com ele. E falando desse afastamento afetivo do pai dele, que o pai era provedor. Que, não está com essa linguagem, tá, gente? Mas, assim, quer dizer isso, que o pai era provedor, que o pai era ausente e que a mãe acabava aceitando o jeito dele de ser. Então, a gente trabalha esse aspecto, então, do resgate do sentir. Esse livro fala muito disso, do resgate do sentir. E daí, ele conversando com a esposa, ele percebe que ele está repetindo o padrão do pai e que não fez bem a ele. Então, ele estava preso nesse padrão comportamental, adoecido. E replicando para o filho. Então, quando ele tomou consciência disso, ele falou para a esposa que ele não queria ser essa pessoa, ser como o pai dele. E ele prometeu, aí acaba, né, com essa esperança, né, essa porta da transformação, que é o que a gente quer passar aqui para vocês hoje, de que, olha, eu vou ser um pai melhor, eu vou buscar ser mais presente afetivamente na vida do meu filho e não só se preocupar em trabalhar e prover, né? Então, o quanto que isso faz bem para a saúde mental e emocional de ambos. A gente não está falando aqui só dos nossos filhos. Nós estamos falando da gente, em primeiro lugar, porque para eu tratar a ansiedade no meu filho, eu preciso, primeiramente, tratar de mim, da minha saúde mental e emocional, como é que eu estou. Percebem que quando nós estamos mais estressados, com privação de sono, não conseguindo se alimentar direito, trabalhando demais, como é que a gente cuida das nossas crianças? Geralmente a gente não tem esse tempo de conversa. A gente cuida com Netflix, né? E Disney Plus. Agora, Luana, uma questão interessante, você falou que o seu livro aborda isso também, e você está falando da importância do resgate do sentir. E aí eu acho que aqui cabe bem uma provocação para a gente começar a puxar esse fiozinho, né, sobre a questão da ansiedade na infância. E eu estou olhando a ansiedade na infância meio grande, assim, né? Eu não lembro se é a ONU, se é, sei lá, não sei o que, da saúde mundial, que fala que a infância, na verdade, vai até 18, 21, não sei, né? Essa infância, estou olhando aqui infância como infância e adolescência, né? Os menores, né? E o resgate do sentir implica em a gente sentir todas as emoções. E eu lembro de ter lido há um tempo atrás um livro sobre raiva. E o começo do livro era a escritora buscando botar na cabeça da gente de que sentir é natural, sentir é bom. E aí o choque do discurso ali no primeiro capítulo é de que ela falava: sentir raiva é bom, sentir raiva é normal, e o que você vai fazer com isso depois, aí a gente vai conversar. Mas aí você dá esse choque na cabeça, até usando o exemplo do livro, né? Porque a gente ouve, né, desde pequenininho: não pode fazer isso, não pode ficar bravo, não pode falar assim, você não pode, você tem que engolir. E aí chega uma autora e tá provocando, né? No caso, esse livrinho é um livretinho muito legal, sobre a reflexão sobre a raiva. E ela fala: não, raiva é um sentimento, se é um sentimento é bom e é normal. Bom no sentido é natural e é saudável. Se ele vai ser bom ou ruim, a gente vai ter que ver o que vai fazer com isso. E aí você falou de que nós, como os pais, às vezes a gente não consegue lidar com os sentimentos dos filhos. Em especial se são sentimentos que a gente lê como sentimentos relacionados a sofrimento, a dor. Então, acho que a primeira coisa aqui, eu acho que seria interessante se a gente puder entender o que é ansiedade, o que é esse trem chamado ansiedade, e do que ele diz respeito, por que ele existe dentro da gente, e quando é que como é que a gente separa esse negócio chamado ansiedade do ansiedade normal do ser humano. E eu aqui imaginando que eu, como pai, estou caminhando com um ser humaninho e preparando ele para lidar com as demandas da vida. Então, na vida tem tristeza, na vida tem frustração, na vida tem perda, na vida tem decepção, na vida tem traição, tem, sei lá, inúmeras situações onde a gente sente coisas que não são agradáveis. São boas no sentido de que são naturais, saudáveis, mas não são agradáveis. E como é que a gente separa esse sentimento, ansiedade, do sentimento ansiedade que aí precisa da ajuda de um profissional para a gente conseguir elaborar aquilo? Então, né, só resgatando o meu raciocínio, né? O que é ansiedade?
né? Como é que a psicologia olha essa coisa chamada ansiedade e como é que a gente separa essa ansiedade normal, vou chamar natural, dessa ansiedade patológica, né? Essa que precisa de uma ajuda de um profissional para a gente conseguir trabalhar com ela e depois ficar bem. Sim, sim. Por exemplo, quando você falou agora, Carlinhos, assim, olha, na vida existe decepção, existe tristeza, existe sofrimento, faz parte da vida. Quando você foi falando isso, me trouxe uma calma. Porque, olha, como calma, né? Porque você está falando de sentimentos difíceis, que isso existe. É a calma de eu poder nomear, de fato, o que existe na vida. E isso, para a criança, por mais que seja difícil, seu cachorrinho morreu. É difícil, filho, dói, chora, dói. Percebe? Eu não sei se você sente isso, mas traz uma calma, porque é uma autorização para eu sentir esse sofrimento que existe dentro de mim, que ele é real, que existe mesmo. Então, o falar de um ente querido, por exemplo, que partiu, que foi, né, que faleceu, falar da palavra morte, falar que isso acontece, que se foi mal na prova, faz parte ficar chateado, e vamos lá, por que você está chateado? Você ficou com raiva porque o seu colega hoje não te chamou para lanchar? Aquela raiva é legítima, aquela tristeza é legítima. Então, o que acontece? A diferença, né, da ansiedade normal e da patológica. Primeiramente, a ansiedade, ela é né, assim, ela é um sentimento, é uma reação, na verdade é um conjunto de sentimentos, mas ela é uma reação que o nosso corpo precisa dar para alguma situação que é estranha a gente, que é diferente. Então, o nosso cotidiano, a gente precisa o quê? De energia e de um certo nível de ansiedade para a gente resolver tudo na nossa vida. Tudo. Tudo a gente precisa de ansiedade. Se a gente não tiver essa energia circulando dentro da gente, por exemplo, de uma preocupação, amanhã eu tenho um podcast e eu tenho que estar bem arrumada, 8h30 da manhã daqui do Brasil, isso é uma ansiedade, né? Tem que estar preocupada aqui, né? Ver tudo, mas não é uma preocupação exagerada. É uma atenção direcionada àquilo. Isso é uma coisa que me despertou um nível um pouquinho maior de ansiedade. Por que um pouquinho maior? Porque não faz parte do meu cotidiano participar de um podcast, né, direcionado aí para o pessoal do Japão. Então, assim, né? Então não é todo dia que se faz isso. Uhum. Agora, as rotinas, a parte que está mais habitual da nossa vida, a gente tem um certo nível de relaxamento, mas a gente tem ansiedade também porque tem os compromissos. Tem alguém me aguardando, tem a louça para lavar, tem o meu filho para cuidar, né? Então tem a casa para organizar. Então, essa é a ansiedade normal. O que acontece é quando a ansiedade ela se torna muito elevada, e aí já não é mais uma ansiedade equilibrada, que acaba prejudicando a minha rotina, tanto do adulto quanto da criança. Então, é um momento que eu fico assim, com o coração, aí começa a dar os sintomas físicos, né? Ataque cardíaco, sudorese, que são os mais comuns. Aí tem os tipos específicos de ansiedade, a gente não vai aprofundar isso aqui, mas tem algumas, por exemplo, a síndrome do pânico é caracterizada pela questão da sensação iminente de morte. Então, além de sudorese e taquicardia, eu tenho uma sensação de que eu vou morrer, parece que eu tenho um infarto. E aí a pessoa vai para o hospital, né, geralmente pensando que é um ataque cardíaco, e descobre que, na verdade, é emocional. Então, a pessoa ela vive num estado extremo de perigo. Só que quem está em volta dela fala assim, meu Deus, mas o que houve? A gente está aqui no restaurante comendo, tá tudo bem. Então, essa é a ansiedade patológica. É normal, por exemplo, a pessoa viver um assalto, presenciar um assalto e ficar nervosa na hora. Uhum. Isso é normal, ela apresenta ansiedade na hora e pode apresentar um pouco de ansiedade depois, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Ok, mas o estresse pontual, ele acontece sim. Às vezes você tem uma apresentação muito importante para fazer no trabalho, com uma pessoa que, sei lá, com seu chefe, enfim. E daí você pode ficar com um nervosismo maior, bem maior. Você parece que você vai passar mal, mas você consegue controlar esse estresse e volta ao normal. Ok, não, isso não é patológico, porque algumas pessoas confundem. Será que isso é demais? Eu estou vivendo em estado de alerta. Mas espera aí, de repente, a sua zona... Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente enfrenta isso. Situações, por exemplo, de comunidade, que
tá tendo tiroteio e tá tendo de forma constante. E daí a pessoa fala assim, ai, mas eu não tô normal, eu tô ficando muito alarmada. É normal, diante do contexto. Por isso que a gente tem que fazer uma análise clínica. Não é só a pessoa falar assim, olha, meus sintomas são esses, toma remédio. Não, não é assim. Meus sintomas são esses, mas onde você vive, como é a sua realidade, o que você está sentindo. A gente tem que analisar todo o fator envolvido, porque a pessoa pode estar mais alarmada e passar semanas assim, por conta de uma operação que está havendo na comunidade dela, no local que ela está vivendo, e ela vive em constante, né, assim, perigo realmente, de fato. Não é algo que ela criou, não é algo que ela inventou. Agora, a pessoa que não está vivendo o perigo real, de fato, e começa a ter essa ansiedade para coisas pequenas, coisas mínimas, e aí a gente observar as nossas crianças, agora na volta à escola. Eu estou Como justamente é que ela está indo imaginando para o a que você escola? está dizendo, né? Tem que avaliar o contexto e você citou aí uma Isso, questão de uma ação da segurança pública numa comunidade que acaba gerando uma tensão. Então, não é normal a pessoa se sentir com esse nível elevado de ansiedade se o contexto não tivesse mudado, mas o contexto muda. É natural imaginar de que a ansiedade vai subir junto com a mudança de contexto. isso, E aí a gente tem, por exemplo, aqui, né, os pequenininhos começam na escola com 6 anos. Então é uma mudança de rotina da crechinha para a escolinha, que tem que ir a pé, levar mochila, tem lição de casa. E aí, quando a gente vai da sexta para a sétima série aqui no Japão, se muda de escola. Então você sai daquele ensino da primeira fase e vai para uma fase que já começa a te exigir um pouco mais, porque aqui quando vai para o segundo grau, eles fazem uma prova que seria talvez ali um Enem da vida, é como se fosse um vestibular para entrar no segundo grau. Isso vai definir para que escola você vai. Então, o sétimo, oitavo e o nono, o nível de pressão para o estudante é bem maior do que do primeiro ao sexto. E a gente ouve falar de relatos das famílias de que nesse período, nessa mudança do que a gente chama de shogaku, né, esse primeiro ao sexto, para o chugaku, que é do sétimo ao nono, muitas crianças, nessa mudança de contexto, apresentam um nível de ansiedade bem acentuado, inclusive os índices de abandono de escola é justamente nesse período que a pessoa anda ali uns 2 ou 3 meses, não consegue lidar com o sentimento e abandona os estudos aí por volta do sétimo, oitavo ano e a pessoa deixa para lá, não continua. Aí a minha curiosidade, imaginando como isso se apresenta aí num adulto, né? Você falou aí segurança pública, ou num contexto que, sei lá, você está na rua, aconteceu um assalto, ou, sei lá, um acidente de carro, uma briga no bar, na lanchonete, não sei. Isso se apresenta igual quando a gente está falando de crianças pequenas, pré-adolescentes, adolescentes, da mesma maneira que os adultos, a gente expressa essa ansiedade da mesma maneira, ou, sei lá, os pequenininhos tendem a ter uma atitude em geral que é diferente da maneira como o adulto mostra isso. Porque eu também estou pensando no meu lado, como pai de crianças e de adolescente, como é que eu identifico isso, né? Às vezes eu percebo o meu coração quando tem taquicardia, eu percebo a minha sudorese, mas será que eu consigo perceber o meu pequeno quando está voltando da escola e ele está sinalizando, ainda que de maneira silenciosa, que o nível de ansiedade está alto, né? Será que eu consigo perceber? E aí eu me perguntei nessa questão, né? Como é que será que os pequenos também, né, expressam ansiedade da mesma maneira que a gente? Seria tão fácil para mim, adulto, que já esqueci o que é ser adolescente, ser criança, ler, né, o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, não sei, e perceber, né, quando ele está com um nível de ansiedade um pouquinho acima do normal dele. é diferente, assim, as características, né? A questão do pavor, por exemplo, o pavor da questão da segurança pública. Ele pode ser o mesmo pavor de um adulto, sabe? A gente, às vezes, não acredita, mas a criança, quando ela está sofrendo algo, e muitas vezes ela não compartilha com a família, a escola, ela passa a ser algo muito nocivo. Uhum. Então, para ela fica alarmada de estar na escola. Há um sofrimento muito grande. Então, a capacidade de sofrer é como a do adulto.
Agora, a questão dos sintomas, dos sinais que a gente precisa observar, ele se diferencia um pouco de nós adultos, porque a gente que é adulto, a gente costuma também ficar mais quieto, né? A gente não mexe tanto o nosso corpo. A gente sente ali a taquicardia, a sudorese e tudo, mas muitas pessoas podem nem identificar o quão nervoso nós estamos. A gente A gente disfarça. mascara bem para não passar vexame, né? Exatamente. O medo de pedir ajuda, é essa questão, né? O vexame, a vergonha. E a criança, por exemplo, a criança pequena, quando ela está muito agitada, a ansiedade ela anda muito junto também com a depressão, não, né? Não necessariamente tem junto, mas a criança, por exemplo, pequena, e vale dizer isso também, quando ela está muito agitada, excessivamente agitada, pode até indicar, às vezes a pessoa pensa que é somente ansiedade, ela pode até indicar depressão. A depressão, é isso que eu quero dizer, assim, que enquanto nós adultos ficamos prostrados, quietos, quando estamos deprimidos, a criança, ela se agita. Então, isso é uma coisa Que importante avaliar. curioso. Essa criança excessivamente agitada, que não consegue parar, por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos, né, de TDAH, eu não sei como é que está aí essa questão, mas aqui no Brasil é demais, entendeu? É o tempo todo criança com TDAH. Até que ponto é um transtorno de déficit de atenção ou a gente tem que olhar para os nossos comportamentos, hábitos diários que nós temos com excesso de tecnologia, Uhum. telas o tempo todo, é o que você falou, né, da questão dos desenhos. Isso tudo agita o nosso cérebro, então realmente fica difícil se concentrar e prestar atenção em alguma coisa. E além disso, se tem um sofrimento acontecendo ali, naquela família, brigas, uma família que não está muito funcional, saudável, isso vai impactar. E muitas vezes na criança vai apresentar em forma de agitação, em vez da criança ficar ali deitada na cama, prostrada. Agora, o adolescente, ele já fica mais frustrado, sim. Já muda essa característica da expressão do corpo. Outra questão é choro fácil. Qualquer coisa a criança chora. Regressão, a criança já estava se alimentando sozinha, se vestindo sozinha, ela já tem uma autonomia, aí ela começa a regredir no comportamento. Isso também está indicando uma ansiedade, uma dificuldade de lidar com o prosseguimento da vida. A vida tende a progredir, como você colocou. Quando elas mudam ali do ensino fundamental para o ensino médio, elas precisam o quê? Ter mais responsabilidade. Então, muitas vezes elas podem regredir em algum comportamento, ter alguma dificuldade por conta dessa questão do medo, né? O que eu vou encontrar nesse novo? Eu tenho medo do que está por vir. Então, a criança ela vai se manifestando dessa forma. Então, o que mais a gente pode falar? Sim, o medo da separação, principalmente da figura dos cuidadores ali, né? Principalmente, geralmente, pai e mãe. Então, isso a gente chama de ansiedade de separação. Não consegue ficar longe dos pais. Recentemente, eu recebi uma criança de 9 anos com esse sintoma. A queixa era essa, Luana, ela não deixa a gente trabalhar, ela não deixa a gente sair de casa, ela não quer mais ir para a escola, é o tempo todo com medo de perder os pais. E ela fala, eu tenho medo que vocês morram. Então, ela falou isso claramente. A gente, quando começa a investigar um caso desse, é legal também dar de exemplo, né? Não somente ficar na teoria, a gente vai investigar o quê? A parte mais óbvia. Aconteceu alguma perda recente na família? Por que medo, né, de que os pais morram? De repente, ela presenciou alguma situação, alguma perda de alguém próximo, ou então alguém, né, em volta, de pai ou mãe de amiguinha faleceu e ela está com esse medo? Não, nada. Então, a gente vai para esses sinais mais óbvios. Como a gente viu que não tinha nada disso, aconteceu alguma coisa que os pais correram perigo e que ela presenciou? Nada, não, tudo normal, tudo tranquilo. E daí, o que a gente foi, assim, analisando com o tempo, né? É que essa criança de 9 anos, ela não estava tendo tempo de brincar. Ela não estava tendo tempo com a família. Então, inconscientemente, ela não fez isso, gente, de caso pensado. Não, era realmente um pavor que ela tinha da separação com os pais. Ela chorava, ela tremia, ela tinha os sintomas físicos. Então, nesse caso, precisa de uma ajuda profissional, porque os pais estão seguindo a vida, estão trabalhando, estão cuidando dos filhos,
E eles não fazem ideia, e nem eu, como psicoterapeuta, vou fazer ideia logo no início do que era, como pode, por quê? Então, imagina os pais que não têm esse estudo, esse preparo. Então, nesse caso, tem que procurar por um profissional, principalmente psicólogo ou psicóloga, para poder lidar. Então, antes de medicamento, procura o psicólogo. Depois vai analisar se realmente precisa. Nesse caso, por exemplo, aparentemente, né? Nossa, a criança precisa de um medicamento, tudo, mas a menina não tinha histórico de ansiedade. Foi algo que começou a desenvolver num determinado período da vida dela. E daí, como é que foi resolvido, gente? Tempo de brincadeira, tempo em família, tempo de qualidade juntos. E daí, conforme eu fui prescrevendo isso para os pais, e teve uma consulta que eu fiz isso diretamente na frente dela, eu percebi o rostinho dela de alívio. Ela chegou no consultório com um olhar triste, e os pais falaram assim: Nossa, filha, mas você tem que ser criança, você é muito adulta, você vem com umas preocupações com a gente que a gente não entende. Por que você faz tantas perguntas que é do universo do adulto? Mas veja bem, inconscientemente, até mesmo sem esses pais perceberem, ela estava tendo uma rotina de adulta, com preocupação com treino, porque ela treina, é atleta, tem preocupação com o esporte, com a atividade da escola, é o horário para tudo. E daí, o tempo que tinha de brincadeira com a família, que era um dia na semana, não passou a não existir mais, porque os pais precisavam trabalhar, ocupar esse espaço trabalhando. O inconsciente dela fez o quê? Ela adoeceu para poder dizer para os pais que ela precisa ser criança, que ela precisa de tempo de qualidade com esses pais. E isso tudo, gente, acontece a nível inconsciente. Não é consciente para a criança, assim como não foi consciente para os pais desenvolver isso. Eles não pensaram assim, vamos planejar um jeito aqui da gente colocar a nossa filha logo, né, no mundo de adulto. Não. Às vezes a rotina, eu acho muito importante todos nós, enquanto humanidade, não importa se é no Brasil, se é no Japão, qualquer lugar do mundo, a gente refletir o quão a gente está colocando para a sociedade, para o trabalho, e a gente está esquecendo de viver o simples, que é acordar e respirar. É acordar e respirar, que eu digo, é a respiração consciente. É você olhar para você, é você sorrir de manhã, é você ter o seu momento com a sua família, é você relaxar. Mas o que está acontecendo? A gente está vivendo muito no piloto automático, acorda e já pensa no compromisso e tudo. Então, isso vai afetando o quê? O nosso humor. E, naturalmente, a gente acaba não tendo a qualidade de vida que a gente precisa enquanto humano. E essa criança foi absorvendo todas essas questões e foi trazendo para ela esse mal-estar. E daí, a ponto dos pais, e uma reflexão também importante é: nós, pais, estamos tão preocupados em entregar para a sociedade, em trabalhar, em prover, em sustentar a nossa família. E daí, olha que irônico, né? Porque ela acabou tendo um sintoma, um adoecimento, que retirou os pais do trabalho. Porque, literalmente, os pais não estavam conseguindo ir trabalhar. Então, às vezes, a mãe perdia o trabalho, o pai também, aí tinha que revezar. E daí vai procurar a ajuda, vai procurar. Então, assim, a gente precisa chegar nesse nível, porque a gente não está conseguindo fazer mais as coisas normais do dia a dia. Então, daí eu digo para vocês, essa ansiedade é a patológica. É quando afeta a rotina da família, né? Principalmente do indivíduo que está ali sofrendo. Gente, foi resolvido dessa forma. Atenção, tempo de qualidade. E aí a E minha. aí, me pergunta se ela tem algum sintoma hoje, né? Agora tá bem, né? Foi devolvido o Tá lúdico bem. pra vida dela, né? Isso, E isso. como é que a gente encontra esse equilíbrio? Por exemplo, vamos imaginar que não tivesse, no caso, né, da paciente em questão, não tivesse chegado nesse nível extremo, mas ainda assim haveria o risco da família ignorar o sentimento ou não validar esse sentimento. Ah, para de besteira, piriri, parará, parará. Ou se desesperar e, sei lá, entupir a criança de doce, de brinquedo e de presente para que ela não sentisse o que ela está sentindo. Como é que a gente equilibra isso para conseguir treinar essa criança ou esse pré-adolescente para lidar com a vida como ela é?
né? Que a vida com todas as suas facetas, que vai desde uma alegria muito doida até uma tristeza muito profunda, e isso faz parte. Porque eu fico me perguntando, assim, eu como pai, eu sei que meu filho precisa tomar vacina, mas corta o coração quando você vê a picadinha lá e a criança chorando com aquela dor, porque você que levou ela pra sofrer. E às vezes, não, por que que meu pai fez isso comigo, né? Que ela não vai entender só quando ela crescer. Mas, assim, a gente tem, eu imagino, né, que nossos pais, mães, avós, tios, a gente tem uma tendência de tentar privar a criança desse sofrimento, né? De uma tristeza, de uma angústia, da própria ansiedade. Como é que a gente conduz isso para que, dentro dessa margem do que dá para ser considerado saudável, a gente treina essa criança para lidar com as demandas da vida quando crescer, né? A gente começou o papo lá atrás, né, falando do livro, e o livro falava de você resgatar essa questão do sentir, né? Ter de volta o sentir. E às vezes a gente tentando proteger, a gente rouba da criança a oportunidade de sentir ansiedade, ou a gente tenta acabar com essa ansiedade muito rápido logo quando ela aparece. Será que em todo momento deveria ser assim? Ou às vezes a gente deveria deixar a criança sentir um pouco isso e criar, vou chamar uma coisa aqui da física, né? Criar tenacidade para sentir ansiedade sem entortar, sem quebrar, sem isso te afetar de maneira negativa. Como é que a gente encontra, né, esse ponto de equilíbrio e como é que a gente, vou usar uma expressão lá do interior de São Paulo, como é que a gente catuca a criança para tentar extrair de dentro dela a percepção de que sentimento, o que que ela está sentindo naquele momento. Né? São duas coisas, né? Como é que a gente cutuca para que a criança consiga expressar aquilo que ela está sentindo e como é que a gente encontra esse equilíbrio para treinar ela para lidar com esse sentimento e a vida como ela é. É. Então, só há como treinar para a vida como ela é, a gente sendo sincero e honesto com ela, de que realmente esses sentimentos fazem parte, né? Não é somente a alegria. Existe a tristeza, existe a raiva. E o que a gente tem como cultura, geralmente, é dizer assim, olha, isso aí, esse é um sentimento feio, é um sentimento ruim. Ó, aí é isso, a gente vai tentando abafar de várias maneiras. Então, a gente precisa fazer o oposto disso. É compreender e mostrar para a criança. Primeiro, a gente tem que se compreender isso, porque se a gente não compreende, a gente passa o errado para a criança, né? Então, assim, compreender que todos esses sentimentos fazem parte da gente, né? E que nesse momento que a gente sente a raiva é um sentimento tão legítimo como o outro, e ele não é um sentimento ruim. Portanto, que a raiva faz a gente se defender, faz a gente se colocar um certo nível de agressividade na vida, ele é fundamental. Porque é a raiva que vai fazer assim, nossa, eu estou sofrendo bullying na escola, eu não vou aceitar isso. Eu vou contar para os meus pais, eu vou contar para a professora, eu vou ver um jeito de parar com isso, eu vou me posicionar, eu vou brigar com ele. Então, isso é a raiva canalizada de uma maneira positiva para eu resolver algo na minha vida. No meu trabalho me trataram mal, e aí você volta com aquela raiva. Então perceba assim que todos os sentimentos, eles têm algo para te ensinar. Eles têm algo para te mostrar assim, olha, é como uma febre, eu falo assim, é uma febre que vem e que você tem que investigar de onde ela está vindo, é uma infecção, é um vírus, é uma bactéria, o que que é essa febre? É emocional? Então o sentimento, ele está te alertando. E o que que a gente faz? Ah, deixa pra lá. Não, não é nada demais. Porque a gente aprendeu isso na nossa infância. Uhum. Não, deixa pra lá. E daí você não está resolvendo o que de fato está acontecendo. E daí isso que você está reprimindo pode sair em forma de doença. Pode sair com um problema no estômago, né? Então, é muito psicossomático, né? Uma dor no estômago muito forte, uma alergia. Cada pessoa tem uma tendência genética de desenvolver alguns sintomas e o emocional vai lá com cortisol, porque daí você não está resolvendo seus estresses, você está engolindo, você acha que tem que. A gente chama aqui de engolir sapo, né? Uhum. Tá engolindo ali as coisas que são difíceis de digerir emocionalmente, e daí esse estresse todo vai para o corpo. Então, como equilibrar? Sendo honestos com as nossas crianças. Faz parte de você está com raiva do amiguinho. Não é somente vai passar, não.
Vem cá, você tá com raiva por quê? Conta, o que está acontecendo para você estar com raiva? Como é que você pode canalizar essa raiva sem perder a razão? Porque você está querendo bater no seu amigo. Bater no seu amigo não é uma. Você acha que é uma opção viável? Começa a questionar, dependendo do nível, né, e da idade da criança. Questiona com ela, é viável? O amiguinho da sua sala, você até então pouco tempo lidava bem com ele. Ele errou com você, errou como? Tá, mas e aí? Como é que pode se resolver isso? É legítima a sua raiva e super te entendo. A gente precisa validar o sentimento da criança. Não, eu entendo, é muito complicado, mas e aí? Como é que a gente resolve isso? Então, mostrar opções de maneira real. Amanhã você fala com a professora. Amanhã você pode se posicionar, construir com ele diálogo. Como é Uhum. que você pode falar com o seu amigo amanhã? Aí deixa ele falar, deixa ele treinar. Como? Falar para o seu amigo como que você se sentiu com o que ele fez? Que você ficou decepcionado? Como é que você pode falar isso? Né? Então, a maneira que a gente tem é por esse caminho, sabe? Do acolhimento, da validação dos sentimentos da criança. Por mais que a gente pense, ai, mas que bobeira, mas isso é a maior verdade para eles. É como, por exemplo, de repente, olha só, nós adultos não temos conflitos? Caso ou não caso, né? Eu vou morar sozinho ou não vou? E aquele ali é o maior sofrimento de nós adultos. Poxa, será que eu faço isso? Será que eu consigo esse emprego? Eu acho que eu não vou ser tão competente assim para conseguir passar nessa entrevista. A gente tem nossas inseguranças, eu acho que eu não vou me sair bem. Aí imagina um idoso, uma idosa, sei lá, de 90 anos, olha pra gente assim, porque já passou por tanta coisa na vida, né? Aí olha a gente ali na nossa faixa dos 30, 40 anos e Aí vai tal. falar assim, deixa de Ah, ser besta, menina, você não viu nada ainda. exatamente. É isso, sabe? Então, então o que que acontece? A gente precisa pensar sobre isso. E a gente não gostaria de ouvir isso dessa pessoa experiente. Por quê? Porque o nosso sofrimento ali é real. Então, vamos olhar para o sofrimento real, que se a criança está dizendo assim, mãe, a minha amiga pegou meu estojo hoje e escondeu, nananã. Deixa ela falar, ai, filha, eu entendo, nossa, porque é seu estojo, né, filha? E como é que é? Sua amiga escondeu o estojo, nossa, eu imagino como que deve ser difícil para você, mas e aí, como é que você resolveu? Vamos tentar ver como é que a gente faz. Mas, quer dizer, você está buscando uma ação, uma atitude, mas você está acolhendo ela. Poxa, eu entendo. Deve ser muito difícil mesmo ter sua amiga escondendo seu estojo. Mas o que que geralmente a gente faz? Para com isso, bobeira, é só um estojo, eu compro outro. A questão não é comprar outro. Muitos tentam também minimizar a morte de bicho, né? Esconde que o bicho morreu, fala que deu. A pior coisa que a gente pode fazer com os nossos filhos é não contar a verdade, porque a gente tira deles a capacidade, justamente como você perguntou, Carlinhos, de lidar com as frustrações da vida. A gente tira essa capacidade. Quando eu omito as coisas, quando eu minimizo as coisas para a criança não sofrer. Hoje você vamos passear. Quando chega, gente, a criança vai tomar vacina. Que isso? E falou que ia passear. Então, qual é o nível de confiança que você está construindo com o seu filho quando você está mentindo? Porque nesse caso não é nenhuma omissão, é uma mentira. Como é que a criança vai Isso acreditar depois quando você falar que realmente vai passear? é um negócio perigoso você criar essas associações, ainda mais quando a criança é pequena, né? Porque depois grande, eu não quero sair não. Toda vez que sair, meu pai me levar para um lugar ruim, né? É muito complicado. Você está falando, né? Falando da validação, falando da expressão do sentimento e usou como exemplo quando a criança ela expressa o que ela está sentindo através da agressão para o outro. Tem a agressão para o ambiente, né? Criança que joga as coisas, que quebra, que risca, que chuta, que bate. Enquanto você estava falando, eu lembrei dos casos de automutilação, né? Quando a ansiedade, a dor, ela leva a pessoa a não agredir o outro, ela fica lá no cantinho dela, mas começa a arrancar cabelo, morder dedo, sei lá, se coçar, e os casos mais extremos, né, de se machucar com uma caneta, um compasso, ou começar a se cortar com uma tesoura, alguma coisa assim. Como é que a gente lida com isso, né, quando
na expressão, sei lá, aumentou o nível de ansiedade. Ah, vou bater no meu pai porque eu não quero ir para a escola, vou bater para ver se ele me entende. Não sei se é isso que ele está tentando fazer ali, né? Ou quando começa a direcionar esse sentimento de ansiedade e todo o resto que vem junto para os objetos e quebrar, ou mesmo quando você percebe que isso talvez seja mais comum para pré-adolescente e adolescente, quando você percebe que eles estão implodindo, né? Que está usando esse sentimento e se agredindo. Como é que a gente gerencia esses momentos? Então, como eu falei, o adolescente ele já se comporta fisicamente, né, corporalmente, fisiologicamente diferente da criança. Enquanto a criança se agita, apresenta choro fácil, grita muito, é a manifestação da criança. O adolescente ele começa a ficar mais quieto. E eu recebo casos de automutilação no consultório, geralmente atinge pré-adolescentes e adolescentes. E daí são justamente apresenta essa coisa do corpo muito fechado, assim, do quase não se movimenta, sabe? Então não é essa expressão que você fala assim, nossa, minha filha está agitada. Não. Eles estão isolados e eles estão quietos. Então, aparentemente, meu filho está assim quietinho e tudo, mas está estudando, está fazendo as coisas e ninguém imagina o sofrimento que está sentindo. E além de ficar isolado e quieto, ficam muito com blusas, né, camisas de manga comprida para esconder os cortes. Então, às vezes, está um calor danado e você está vendo o adolescente lá andando na rua com esses casacos. Então, a gente precisa observar isso. Uhum. É dentro de casa, é fora de casa. E falando dessa questão do sentimento, geralmente não é só uma ansiedade, tá? Nesse caso, é ansiedade e depressão. É uma melancolia, é um sentimento tão profundo, é uma dor na alma tão forte, que ela vai perdendo a conexão com a vida e quando ela pensa nos problemas dela e nessa dor forte, a dor é tão insuportável que ela precisa se cortar para transferir essa dor emocional para a pele. Porque daí é como se ela tivesse um mecanismo de distração com a dor que ficou na pele. Porque é como se essa dor na pele fosse mais suportável, essa dor no braço, na perna, enfim, é mais suportável do que a dor da alma, sabe? Então a gente precisa observar como que nossos jovens estão, se está muito isolado, se está muito quieto, a vestimenta deles, e representa muito a falta de capacidade também de dialogar, de pedir ajuda, de falar o que precisa, ou muitas vezes não tem espaço, não se sente confortável para falar com os pais. Então, primeiramente, assim, para a gente construir esse laço de confiança com os nossos filhos, para que eles possam falar, a gente precisa dar essa abertura desde a infância. Imagina, a gente o tempo todo ficou fazendo barganha, a gente o tempo todo está minimizando o sofrimento da criança, não foi nada demais, deixa para lá, a gente vai resolver, e aí não tem tempo de qualidade com a família. Aí imagina, na adolescência, como que o adolescente vai lidar com seus próprios sentimentos se ele não aprendeu a senti-los, se ele não aprendeu a expressá-los, a falar com palavras sobre eles. Então, ele não sabe o que fazer. Ele pensa assim: vou falar com a minha mãe sobre isso. Aí ele já lembra as falas da mãe. Não é nada demais, filho vai passar. Às vezes até os pais acreditam que estão acolhendo. Abraçam os filhos, mas vai passar. Não, mas não é nada demais. Ai, não chora não, não fica assim. Não fica assim, ó, vamos no restaurante hoje, vamos tomar aquele sorvete. E assim, como se tudo fosse resolver daquela maneira. E os pais realmente acreditam que estão acolhendo seus filhos dessa forma. E não, ali dentro está um poço de amargura, de tristeza, de insatisfação com a vida. Então, quer ajudar seu filho? Encara a realidade dele. O que ele está sofrendo? Vai lá no fundo junto com ele. Pô, o que está... Fala para mim, fala. Eu quero te Eu ouvir. acho interessante essa questão do vai lá no fundo junto com ele, porque por um momento a gente tem que suspender o nosso senso, de certa maneira, o nosso senso crítico e o nosso julgamento, né? Eu posso achar uma bobeira o motivo daquele sentimento, mas é como se eu tivesse fazendo um movimento de tentar entender
quão pesado é aquele sentimento, mesmo que eu julgue que o motivo que foi o gatilho foi uma bobeira, né? É um lápis Isso. que quebrou, mas de repente disparou um sentimento pesado pra caramba, né? Interessante esse movimento de por um segundinho ali você suspender um pouco o julgamento, para eu vou tentar entender o quanto tá pesando isso, para depois caminhar com ele, tal, para tentar fazer ele perceber de que era só um lápis, né? Então, calma, né? Vai ter outros momentos para você sentir essa tristeza toda. No lápis não é momento de você sentir tudo isso. E aí me vem a pergunta, né, pra gente começar a aterrissar o episódio, porque eu acho que a gente conversou bastante sobre essa questão de respeitar o sentimento, tentar entender, de provocar o diálogo, de tentar criar situações onde a gente se expressa, mas às vezes a gente não tem essa habilidade ainda, às vezes a gente não viveu isso na própria vida, né? Eu sempre cito aqui nos podcasts de que no meu processo terapêutico eu descobri com mais de 40 anos que eu não sabia dar nome para sentimento. Então, como é que um cara, eu, pai, né, de 2 crianças, agora um adolescente e uma criança, que na minha vivência tinha dificuldade de dar nome para os sentimentos, como é que eu vou caminhar com meu filho e ajudando ele a dar nome para os sentimentos dele, se eu mesmo não sei dar nome para os meus, né? Então, eu acabo nem conseguindo fazer isso para ele. Dado essa situação de que foi a minha vivência, e pode ser que seja a vivência dos nossos ouvintes, da galera que está aqui, tem gente que passou pelo Instagram, tem gente que está no YouTube, gente que talvez vai conferir isso no LinkedIn. Você tem sugestões assim de leitura ou de uma palestra, sei lá, no YouTube, ou de repente uma série que você acha que, olha, tal série é interessante, pode ajudar você a pensar algumas coisas, momentos da dicas, já que a gente está falando com os nossos ouvintes, e aqui no Japão também tem, né, o acesso à literatura em português graças a iniciativas como a Livraria Upstage, que é parceira aqui do canal. E aí, psicóloga Luana Eu separei. Menezes? Eu tenho aqui algumas referências para passar para vocês, inclusive posso também deixar no meu Instagram para que vocês possam lá depois olhar com calma, né? E ver essa literatura. Um livro muito bom para pais, diretamente, para adultos, é O Cérebro da Criança. É um livro bem famoso, talvez, né, tenha aí, enfim, né? É do Daniel Siegel, que vai mostrar como que funciona o cérebro da criança. Então, a gente acha que é uma birra, aquela coisa da desvalorização. Uhum. Mas ele vai mostrar fisiologicamente o que acontece para humanizar a gente, né? Para a gente poder entender como que funciona. Um outro livro é o livro da Literary Books, que tem aí, Disciplina e Afeto, como criar filhos emocionalmente fortes e preparados para o mundo. Então, é muito Justamente interessante, a porque... provocação que a gente fez hoje, né? Isso, exatamente. Por quê? Culturalmente, a gente associa disciplina à violência, né? Ao autoritarismo. Então, aqui nesse livro, a gente fala justamente sobre isso. Como ter a disciplina com o afeto, de forma respeitosa. Então, são 42 especialistas, eu sou uma delas, e a gente fala sobre cada uma com um olhar, né? Tem psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e vai trazer essas questões para a gente preparar os nossos filhos para o mundo. Tem aqui também Disciplina Positiva, é um outro livro, de J.T. Nelson. E para crianças, tem alguns aqui que eu indico, que é O Monstro das Cores, que fala justamente dessas cores, com os sentimentos e como que a gente lida com elas. Tem um outro livrinho também muito legal, que Tenho Monstros na Barriga. Um Também nome para trabalhar os maravilhoso. sentimentos. Como é que a gente domina esses monstros, né? Então, e um outro que é mais para criança mais velha, assim, maiorzinha, que é o que fazer quando você está ansioso. Então, é bem legal também, porque direciona, canaliza a criança para formas dela lidar com a ansiedade, que é de 6 a 12 anos. E um mais para uma criança mais velha também é O Menino que Tinha Medo de Errar. Eu posso Esse eu deixar já lá no ouvi meu falar, Instagram. não li, mas eu já ouvi falar. Também é muito bacana. E quando você fala de série e tudo, eu vou falar de uma série que está em alta, que o mundo todo fala agora, que é a Adolescência. Não assisti Eu acho ainda, que tá na cabe lista bem. aqui. Cabe bem para o nosso momento, sabe? Que mostra essa questão. E ele é um pré-adolescente. Então, entrando na adolescência, ele com 13 anos. Então, Uhum.
ainda muito nessa transição. Então, acho que conversa muito com o que a gente está colocando aqui hoje, o quanto que a gente acha que está tudo bem e é essa coisa velada. Como, por exemplo, né, a minha paciente, parece que está tudo bem, a rotina lá funcionando, mas e os meandros, né, dos silêncios, do que a gente não está vendo? Então, é para a gente realmente aguçar o nosso olhar. E tem o meu livro, claro, Eu Só Quero Brincar, como a gente conversou bastante hoje, para também expressar os sentimentos. Com relação a. Ah, sim, tem um filme muito da Disney, né? Que é o Divertidamente, que Ah, fala de sim, forma sim. muito lúdica, né? E é bom a gente refletir também. Já tem 2 filmes, né? Tem o primeiro e o segundo, que é bem legal também, que ensina a gente a falar de sentimento. E é isso que você falou, Carlinhos, assim, o quanto que nós temos que ser humildes, nós adultos, de reconhecer as nossas limitações e entender que nós herdamos essa herança de uma disciplina autoritária, de uma agressividade que a gente recebeu na infância, que isso vem de décadas e décadas e décadas, e que a gente está começando a quebrar muito recentemente. Então, como que é importante? Eu achei bacana você falar, olha, eu vou para minha terapia, você está sendo exemplo para muitas pessoas quando você fala isso, porque você está representando aí também a questão e eu tenho essa vertente aí de trabalhar a questão da masculinidade saudável, um homem que tem seus filhos, que está procurando sempre, me parece, né, de ser afetivo com seus filhos. E peraí, como é que eu ensino isso para eles se eu mesmo não tive isso? Por conta da cultura. Você não teve isso, não é por falta. Isso que é importante falar, não é por falta de capacidade emocional, porque você já nasceu assim, nada disso, gente. O que acontece é que a gente não teve uma cultura, uma educação voltada para isso, apenas isso. E daí você vai buscar isso agora. Ainda É, bem, você é tem aquela acesso a história isso, né? de quantos nadadores olímpicos a gente perde no Brasil porque simplesmente a pessoa nasceu em um lugar onde não tem nem rio, né? Tipo, a gente não sabe, né? O potencial tá lá, mas nunca vai ser explorado e a gente perdeu isso, né? E eu acho muito interessante mesmo pensar isso hoje, né? Hoje eu tô quase chegando nos 50, falta pouco, e hoje eu já me pergunto, né? Hoje observando como, por exemplo, a minha experiência familiar afetou a vivência com os meus filhos. Hoje eu fico me perguntando como é que será que essa dinâmica minha com os meus meninos vai afetar a relação dele com as suas esposas e os meus netos, né? Eu tenho falado disso nos últimos podcasts, que é uma reflexão que eu tô tendo, né? Meus filhos estão crescendo, eu falei, bom, não vou fazer 50 anos, é natural que daqui a pouco o mais velho vai casar, e aí vai vir neto, e aí como é que será que essa construção que eu tive na dinâmica familiar de pai e filho vai construir o imaginário dele para ele viver? E aí, sei lá, tem muita coisa que eu já consegui viver, muitas coisas que hoje, conversando com psicólogos, acessando literatura, como as que você indicou aqui no episódio, a gente revê e tenta mudar um pouquinho, né? E é legal. É isso, gente. Um bate-papo muito interessante aqui sobre ansiedade na infância, esticou um pouquinho aí para pré-adolescência, adolescência, acabou tocando na questão da saúde do adulto também, de se entender, se sentir. Depois eu vou pedir para Luana mandar para a gente a listinha da literatura, lembrando, né, se você está no Brasil, você tem a Literary Books com um monte de título legal lá. Se você está aqui no Japão, a Upstage ela traz literatura da Literary Books e de outras editoras também. Então, os títulos que ela indicou, caso você goste, né, de ler no e-book e tenha disponível, dá para você comprar pela Amazon. Aí você compra pelo meu link de afiliado para a gente ganhar umas moedinhas aqui no podcast. Mas se você quiser comprar lá com a Upstage, os livros físicos, é só você passar o nome e a equipe da Upstage traz para você, que de tempos em tempos eles recebem as caixas do Brasil. Luana, eu estava conhecendo um pouco do teu trabalho, vi que você tem site, tem redes sociais, tem, além do livro físico, você tem alguns e-books, então é aquele momento de você divulgar os seus canais para o pessoal que quer conhecer melhor o teu trabalho, de repente trocar uma ideia, de repente um outro podcast que quer convidar você para falar do teu livro. Como é que o povo te encontra, quais são as redes sociais, qual é o teu site, o que o povo acha lá no teu site? Sim, olha, minha rede social é o meu nome, como vocês estão vendo aqui, Luana Menezes. Psi de psicóloga, né? Psi, PSI.
Então, esse é o meu Instagram. Sim, já está até aí, agora que eu vi. Tem esse próprio nome, Luana Menezes PC, vocês me encontram também no YouTube. E também tem o da minha empresa, que é a Inspire Conexão, que é através da Inspire Conexão que eu levo saúde mental, bem-estar e equidade de gênero. Por isso que eu falei que tem essa vertente da equidade de gênero, que é trazer o menino, o homem, para esse lugar do cuidado, para a gente poder prevenir, enfim, diversas questões. Então tem a empresa Inspire Conexão. Então, essas são as principais redes para a gente poder se encontrar, interagir. Mais tarde, eu vou colocar, além de mandar a lista para você, Carlinhos, eu vou colocar também no meu Instagram, é só ver lá os stories que vai estar lá. Ah, que legal. E fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, expandindo algo que eu amo falar, que me realiza pessoalmente e profissionalmente. Muito bom, foi muito bom. Palminhas para a psicóloga Luana Menezes. Reforçando aqui, @Luana Menezes com Z, psi, @Luana Menezes, psi. Para você que não acompanha ainda o trabalho da Nabecast, no YouTube, Facebook e Instagram, Nabecast JP. E aí você vai ficar sabendo de tudo que eu estou fazendo. Por exemplo, amanhã estou indo para Brasília, andei na cidade de Guma. Então vai ter lá milhares de brasileiros celebrando a culinária, a cultura, a música, a dança brasileira. Se você estiver acompanhando no YouTube, você vai perceber de que o Instituto Maria da Penha, em parceria com o Instituto da Casa da Palavra, estão dando um curso sobre grupos reflexivos, né, para homens aí abusadores e para autores de violência, pensando masculinidade saudável. Então, o canal da produtora tem essas parcerias, né? Tô fazendo aí a moderação, não, a facilitação técnica, não sei como é que pode dizer, um facilitador técnico para que essa aula, né, do Instituto Maria da Penha, em parceria com o Instituto Casa da Palavra, possa acontecer. E as aulas estão gravadas lá no meu YouTube. Se você vai para o Spotify, procura por Mochiori, MOCHIYORI, palavrinha que quer dizer junta pratos, quase com um piquenique, cada um traz um pouquinho, põe na mesa, todo mundo come e vai feliz para casa. E se você quiser me procurar no TikTok e no Instagram não, no LinkedIn, Carlinhos Vilaronga. É isso. E não se esquece, né, vai lá conhecer o trabalho da Livraria Upstage, se você é brasileiro, está aqui no Japão, é uma maneira de você conseguir literatura boa em português. Lembrando que tem gibi, tem HQ para colecionador, tem aqueles romances tijolão, assim, série especial do Senhor dos Anéis, Nárnia e Harry Potter, essas coisas todas tem lá. E aproveita quando você for lá fazer a sua consulta, avisa, fala, olha, ouvi lá no podcast, que isso ajuda também o nosso parceiro a ser motivado a continuar caminhando com a gente, permitindo que a gente chegue mais longe. Luana, obrigado. Eu vou ser aqui fiel ao nosso compromisso, que eu sei que você tem agenda, tem consulta. Então, foi 1h04. A gente foi bem. Obrigada, viu? Fomos ótimos. Yeah. Obrigada. Muito bem, querido ouvinte, antes da gente me despedir, Luana, você quer deixar uma última palavra para os nossos ouvintes antes da gente se despedir? Vamos nos acolher, nos cuidar como adultos, acolher nossa criança interior, porque sempre fazendo isso a gente consegue abraçar e acolher também as nossas crianças. Que bonitinho, muito bom, muito bom. Risadinha de criança aqui pra a gente celebrar. É isso, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Fica ligado aí nas redes sociais da Nabecast para você saber quando a gente volta, beleza? Até a próxima. Sayonara!